Olá, jovens! A saúde a todos com a paz do Senhor. Espero que todos vocês estejam bem. Vamos para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical para jovens e adolescentes da nossa igreja. E hoje eu vou conversar com vocês sobre o jovem cristão e a igreja. Antes da gente começar, vamos fazer uma oração agradecendo a Deus por essa oportunidade que Ele está nos concedendo de aprendermos um pouco mais da Sua Palavra. Assim oremos. Senhor Deus, nosso Pai, graças te rendemos, a Deus, pela Tua presença em nossas vidas. Muito obrigada, Deus, pela nossa saúde, pela nossa família, pelos nossos amigos, por ter cuidado de nós, Senhor Deus, e por não ter nos desamparado, Senhor Deus. Muito obrigada, Deus, pela palavra que eu vou aprender nessa manhã, que tudo que eu venha ouvir possa ficar guardado no meu coração e que eu possa crescer no conhecimento da Tua palavra. É em tudo isso que te oro e desde já te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, amém. A nossa leitura bíblica está no livro de Salmos, capítulo 84, do versículo 1 ao 12, que diz assim: Salmo 84, versos 1 ao 12. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração, a minha carne, clama pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para a sua prole, junto aos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passado pelo vale de Bacá, faz dele uma fonte, chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte mil. Prefira estar à porta da casa do meu Deus e a habitar nas tendas da impiedade, porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum ao que anda na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. E livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, diz assim: Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando àquele dia. A igreja é uma palavra que vem do grego eclésia. Tinha primitivamente um sentido de agrupamento, reunião, assembleia. No Novo Testamento passou a ser usada para representar o agrupamento dos cristãos, que costumavam reunir-se no mesmo local. Hoje, chamamos de igreja tanto ao grupo de irmãos que estão sempre juntos, quanto ao local onde se reúnem. O significado próprio do termo seria: igreja é a congregação de todos aqueles que creem em Jesus Cristo como Salvador e Senhor, e costuma reunir-se para adorá-lo conjuntamente. Se você crê em Jesus como Salvador
e se reúne com os irmãos para o culto ao Redentor, então você faz parte da igreja. E esta lição é muito importante para você. Então vamos ver com muita atenção o que Deus vai falar conosco através dessa lição. O jovem cristão e a igreja. A igreja é uma escola. Quem tem o hábito de frequentar a igreja sabe que estará sempre colhendo bons ensinamentos ao participar de suas reuniões. Na escola dominical, nos cultos, nas reuniões, das sociedades internas. Há muita coisa para aprender. Se a pessoa participar com interesse dessas reuniões. Agora, se você vai por obrigação, infelizmente, você não vai conseguir sentir a presença de Deus. Agora, se você vai com interesse em aprender, com interesse em escutar Deus falar com você, você vai aprender muita coisa na igreja. É a mesma coisa na escola. Se a gente vai para a aula sem interesse nenhum em aprender, tudo que o professor falar vai entrar de um lado e sair do outro, e você não vai compreender. Você vai dizer que a aula é difícil, que aquela matéria é complicada, que você não compreende. Mas o interesse tem que partir de nós. Eu, quando estudava, que era mais nova, sempre tive muita dificuldade na disciplina de matemática. A minha mãe ajudava, colocava um professor particular para me tentar entender, mas eu nunca conseguia. Sempre tinha problemas, nunca conseguia passar de primeira nessa disciplina. Até que eu entendi, até que eu tive interesse em aprender a disciplina. E disse não, dei um basta e disse a partir de agora vou conseguir. E tudo que eu aprendi, que eu não aprendi antes, eu consegui compreender. Então, quando a gente tem o interesse, tem que partir de nós. Não adianta pai querer forçar, não adianta mãe querer forçar, não adianta insistir. Se o interesse não vem partir de nós, então nada vai adiantar. A gente tem que ter interesse em aprender. No Velho Testamento, existem vários exemplos da igreja como uma escola. No tempo de Jesus, cada sinagoga era uma escola. O próprio Senhor leu certa vez o texto bíblico e fez sua aplicação. Está lá no livro de Lucas, no capítulo 4. No versículo 16, ele fala que era costume de Jesus ir à sinagoga. A igreja primitiva também se reunia para a leitura e exposição da palavra de Deus, como está lá escrito no livro de Atos. As pessoas que frequentam assiduamente a igreja, depois de algum tempo, se forem realmente atentas e interessadas, alcançarão grande conhecimento bíblico, doutrinário e geral. Temos até visto jovens crentes assíduos na igreja. Tem mais facilidade. Esses jovens, eles têm mais facilidades para expressar-se e para falar em público do que aqueles que não vão à igreja ou que só vai esporadicamente. A igreja é uma escola a que você vai espontaneamente e com prazer. Seu ensino é gratuito. Lá você vai estar sempre aprendendo alguma coisa nova, porque o compêndio principal é a Bíblia, a palavra de Deus, fonte inesgotável de ensino. Então a gente tem que ter interesse em aprender, em querer ouvir, em querer escutar. A igreja também ela é uma família. Um dos aspectos mais bonitos da igreja é este. Ela representa a nossa família maior. Por isso, ali nos tratamos como irmãos. Desde o início da igreja costumava reunir-se todos os crentes todos os dias. E eles tinham o máximo prazer de estar juntos, como está no livro de Atos, no capítulo 2.
Na igreja, todo pecador é bem-vindo. Ali, como uma família, há diversidade de temperamentos e dons, mas todos são respeitados. Na igreja, reúnem-se todas as pessoas, pobres, ricos, pessoas cultas, incultas, crianças, jovens, adultos, anciões, temperamentos mansos, temperamentos agressivos, gente que está começando a entender o Evangelho e crentes antigos que já têm vasto conhecimento bíblico. É bem verdade que sendo uma grande variedade e variada família, a igreja tem os problemas próprios de uma comunidade constituída de pessoas diferentes. Então vai existir discussões, conflitos de ideias, de opiniões, diferenças de gosto, de predileções e etc. Mas apesar de tudo isso, procura-se sempre, na igreja, chegar-se a um denominador comum em Cristo Jesus. Então, como qualquer família, vai haver discussões, vai haver divergências de opiniões, vai haver conflitos, mas como família a gente tem que resolver na igreja. Não é levar para casa, não é pegar o problema, amarrar, botar debaixo do braço e disseminar discórdia entre os irmãos. Somos uma família, então a gente tem que resolver como família. Você que vem sempre à igreja, talvez não dê o mesmo valor. Procure aproveitar bem a oportunidade de estar na igreja. Ela é a sua família maior. A igreja também é um altar. Ela existe principalmente para o culto de Deus, porque Ele quer que aqueles que creem nele o adorem em espírito e em verdade. Foi Deus mesmo que mandou que se construísse o tabernáculo. Foi dele também a providência para a construção do templo de Jerusalém. Dele foi o projeto, com todas as suas minúcias. No versículo 19 de Coríntios, no versículo 19, Deus prometeu estar no templo para receber o culto e a adoração aos seus filhos. Deus quer o nosso culto e a igreja é o lugar mais apropriado para oferecermos o culto coletivo como o Pai Celeste deseja. Embora possamos cultuá-lo em qualquer lugar, porque Ele está em toda parte. Na igreja, nosso Deus muito se agrada de receber nosso culto. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, em verdade. Salmos 145, verso 18. A igreja também é uma agência missionária. A igreja é a agência de Deus para apontar aos pecadores o caminho da salvação. E cada crente é um missionário de Deus em sua igreja. Quando você se une à igreja, torna-se participante da missão da igreja. Nela você se prepara devidamente para ser um missionário, pela pregação, pelo ensino na escola dominical, pelas reuniões e por meio dos ensinos especiais. A igreja o ajuda a ser um bom missionário. Ao se afastar da igreja, a pessoa corre o risco de perder a consciência de sua vocação missionária, desagrando também com isso a Deus, que o escolheu e o salvou para ser seu filho.
Então, a partir do momento que a gente faz parte do corpo de Cristo, que a gente está na igreja, é lá que a gente vai aprender, é lá que a gente vai ter os ensinamentos para ser um missionário, para cumprir com a missão da igreja, ajudar a igreja nessa missão, que é de levar o ID a toda criatura. Você é a igreja. Há duas realidades muito importantes que você precisa saber. A primeira que você precisa saber é que você precisa da igreja. Nesta época, mais do que nunca, o jovem deve procurar frequentar assiduamente a igreja. É lá que irá encontrar os melhores companheiros. É lá que irá receber os melhores ensinos, que o ajudarão a viver em paz consigo, com os outros e com Deus. É lá que irá ter a oportunidade de apresentar o culto agradável ao Criador. É lá que irá encontrar alimento para sua alma e conforto para o seu coração. É lá que irá encontrar ajuda para vencer as tentações. É lá que irá encontrar a companhia ideal para a sua vida. É lá que irá antegozar o céu aqui na terra. Forme o propósito de só faltar às reuniões da igreja por motivo de força maior, como a enfermidade ou compromisso inadiável. Nas viagens, procure a igreja e aproveite bem as horas que passar na igreja. Tem pessoas que vão para a igreja, aquelas 2 horinhas que passa ali, não aproveita aquele momento para conversar com Deus, para aprender a palavra, para estar em sintonia com Deus, para se ligar no louvor. Desde o momento, a partir do momento que você coloca os seus pés dentro da igreja, Deus vai estar falando com você a qualquer momento, no louvor, é no versículo, é numa palavra que um irmão traz, é na ministração da mensagem que a pessoa vai trazer. Então, em tudo isso a gente tem que estar ligado, e não estar ligado na roupa que a irmã foi, não estar ligado no cabelo do irmão, não estar ligado na forma como a pessoa está falando, no hino que o irmão cantou errado, na palavra que você, alguma palavra que algum irmão disse que você não gostou. É um momento que você tem que estar em sintonia com Deus. Aquelas 2 horas que você passa na igreja, que seja um período de qualidade com Deus, de sintonia com Deus, de você estar renovando a sua fé ali naquele momento. E não de estar com intriga, com confusão, com disse-me-disse, de estar reparando o que não lhe convém, que não lhe cabe. Então, vamos para a igreja para ter um período de qualidade com Deus. E também outro ponto que você precisa saber é que a igreja precisa de você. Ninguém é indispensável, mas todos somos úteis à igreja. E ela conta somente com os crentes ligados a ela para o cumprimento de sua missão. Há sempre alguma coisa que você pode fazer. E o trabalho mais importante e gratificante é o que fazemos na igreja, como a igreja e pela igreja, para a glória de Deus. E nosso Pai abençoa o trabalho que fazemos. Paulo assim animou os irmãos que trabalham na igreja. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Então, Deus ajuda aqueles que trabalham na igreja. Tem sempre algo para fazer. Não pense que não tem, não. Tem um irmão responsável. Mas aquele irmão pode estar precisando de uma ajuda, de uma cooperação sua. Se você tem conhecimento, se você sabe, se você tem uma habilidade, então procura aquele irmão, procura ajudar. Tem sempre algo para fazer na igreja.
Até um simples ato de chegar cedo para abrir um portão já está ajudando, já está colaborando, você já está sendo aprendendo um pouco mais. Então se interesse para a obra do Senhor. Tá sempre precisando de algo para fazer na casa do Senhor. Então se você tem alguma habilidade, se você tem algum conhecimento que você pode ajudar, então use esse seu talento, use esse seu dom para a obra do Senhor, para estar cooperando com a obra do Senhor. E para concluir, vou trazer para vocês 3 pontos. Primeiro, converse com o professor de vocês ou com o pastor sobre o seu interesse em fazer evangelização pessoal para ajudá-lo a ser um bom missionário. O segundo, veja se há alguma coisa que não está sendo feita na igreja. Se puder fazê-la, ofereça-se ao pastor para isso. E o terceiro, agora não se ofereça para querer tirar lucro disso. Se você vai fazer algo na casa do Senhor, se você tem aquela habilidade para fazer aquela obra, aquela atividade, então se ofereça de bom grado, não esperando recompensa de homens, mas sim que a tua recompensa venha dos céus. Então não espere receber galardão nenhum. Espere somente em Deus, que a bênção do Senhor ela virá sobre a sua vida, porque você está fazendo de bom grado e de bom coração para o crescimento da sua obra. O terceiro ponto tenha o hábito de anotar as ideias das aulas da escola dominical e das pregações, e em casa reveja e faça para você um caderno de anotações que lhe poderão ser úteis. Então, quando for à igreja, leve uma cadernetinha, uma folhinha que vocês possam anotar aquele versículo ou aquela palavra que o pastor falou, ou que algum irmão falou, e que você possa em casa, quando chegar em casa, refletir nessa palavra com mais cuidado e ali continuar meditando na palavra do Senhor, tá bom? Então, essa mensagem que eu deixo para vocês nessa escola bíblica dominical, né? Que vocês tenham mais amor pela obra do Senhor e que vocês tenham o cuidado com a igreja, porque a igreja somos nós. Nós somos também a igreja. Não é só o espaço físico, mas nós também somos igreja do Senhor Jesus, tá bom? Então a gente vai orar encerrando esse momento. Espero que vocês tenham gostado dessa lição e a gente se vê no próximo domingo. E assim, oremos. Senhor Deus e Pai, graças te rendemos por essa palavra que aprendemos nessa manhã. Que possamos, Senhor Deus, a cada dia, ó Deus, amar mais a Tua obra, estar firmados nos Teus caminhos e cumprir, ó Deus, com a missão da Tua igreja, ó Pai. Que possamos, Senhor Deus, ser mais ativos na Tua obra, Pai, e que possamos usar os nossos talentos, ó Deus, no Teu ministério. É em tudo isso que te oramos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Então, a gente se vê no próximo domingo.